A teoria do cérebro triônico diz o seguinte: existem 3 cérebros no nosso crânio. Essa teoria é do Paul MacLean, não é minha. Isso é neurociência. Por que eu preciso saber disso? Porque vocês vão entender. A oratória é, digamos, um quebra-cabeça. Você vai colhendo as informações, depois você vai juntar tudo isso e vai entender o que é de fato a oratória e a comunicação e por que nós precisamos conhecer isso. Nós temos um cérebro mais antigo que aparece ali, que é o chamado complexo reptiliano. Complexo reptiliano. É réptil, animal, é o nosso lado animal. Depois nós temos um outro cérebro chamado sistema límbico. É o lado da emoção, da afetividade. Então veja, nós viemos desenvolvendo isso ao longo do tempo. Desde a época pleistocênica, que é quando nós vivíamos em cavernas, em que não se tinha noção absoluta de pertencimento, casamento, afetividade, nada disso existia, nós éramos animais e fazíamos parte da cadeia alimentar. Por isso que os homens foram para as cavernas, porque era uma forma de se proteger. Então, oi. Está alto o som aí? Abaixa para mim. As caixas estão ali, né? Por isso. Abaixou um pouquinho? Tá bom assim não, pessoal? Abaixar mais? Você baixa não, amor? Muito. Agora abaixou muito. Alô, alô, alô. Alô, não. Não, não. Não, vamos deixar sem, vai. Não, tá muito. Alô, não, deixa sem. Não, deixa sem. Vai ser melhor sem. Vamos sem. Então vejam vocês, desde a época pleistocênica, nós desenvolvemos o primeiro cérebro chamado complexo reptiliano. É o nosso lado animal. Com o passar do tempo, o ser humano... Eu não vou entrar em detalhes, tá? Que o negócio, a história é bastante longa, não vou me aprofundar. Se alguém quiser entender disso mais profundamente, existe um livro chamado Espermatozoides são de homens, óvulos são de mulheres. Existe um livro muito legal que é uma pesquisa muito profunda sobre a evolução humana. Espermatozoides são de homens, óvulos são de mulheres. Lá eles contam bem como é que se deu essa evolução. Numa segunda fase, nós desenvolvemos o sistema límbico, que nós temos aqui dentro do nosso crânio. O sistema límbico é o lado da afetividade, também chamado de intuitivo sintético. Então veja, o lado da intuição e da simplicidade. Intuitivo sintético. Depois, com o tempo, nós desenvolvemos o terceiro cérebro, chamado neocórtex ou lógico-analítico. Então nós temos o mesmo crânio, o complexo reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex. Complexo reptiliano é o nosso lado animal. O sistema límbico é o lado da afetividade, da moral, da ética e da religiosidade. E o neocórtex é o lógico-analítico, é o nosso lado racional. É o racional. Então o que você entende? Que o racional deveria comandar os outros dois, não é isso? O lado da razão. Só que, às vezes, a gente perde essa capacidade. Os 3 cérebros não funcionam ao mesmo tempo. Às vezes, funciona o complexo reptiliano. Outras vezes, o sistema límbico. Outras vezes, o lógico-analítico. Quando a gente vê brigas em estádios de futebol, uma pessoa esmurrando a outra, chegando ao ponto de matar a outra pessoa dentro de um campo de futebol. Vocês já viram brigas assim ou não? Já viram? De repente é você no meio daquela briga, chutando, dando murros. Aí eu te pergunto, cadê a racionalidade? Cadê a capacidade de olhar para a pessoa e pensar que é um ser humano, podia ser seu irmão, podia ser seu filho.
Por que que a gente faz essas loucuras todas? Porque nesse momento você está ativando o seu complexo reptiliano. Vocês viram aquela cena da Atena dando cadeirada no Pablo Marçal? Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Olha, vai. Não. O Pablo Marçal é um cara muito conhecido, não é? O que o Pablo Marçal faz? O que ele ensina? Hã? Ele fala sobre o quê? Ele ensina você a prosperar, não é essa a ideia dele? Quer te ensinar uma forma de você prosperar na vida, né? Agora ele parece conhecer profundamente, né? Não parece? Ele é até a autoridade, até ganha muito dinheiro com isso. E ele mesmo revelou que naquele dia ele viu o Datena como o mais fraco emocionalmente. E ele queria produzir uma situação em que houvesse empatia. Quer dizer, ele sendo agredido, ele acreditava que iria gerar uma empatia do público com relação a ele, né? Como havia acontecido com o Bolsonaro quando levou a facada. Então ele pensou, vou provocar, e quem que eu vou provocar? O cara que ele sabia que era o mais fácil de perder a razão. Então, como é que ele fez? Veja, ele quis tirar o Datena da racionalidade e quis jogar o Datena no complexo reptiliano. Porque o complexo reptiliano é onde você ativa a ideia da continuidade da espécie, de se proteger. Então, o que ele fez? Ele jogou com as palavras ao ponto de tirar o Datena da racionalidade dele. O Datena perdeu a capacidade de racionalizar e partiu para a agressividade. E como é que ele fez isso? Falando, não foi? O que ele fez? Ele mexeu com o brio do Datena. Ele provocou o Datena. E o Datena perdeu a capacidade de racionalizar ao ponto de, em cadeia nacional, pegar e dar uma cadeirada no Pablo Marçal. Então veja, a oratória pode dar a você o poder de fazer com o outro o que você quiser. Esse livro que eu publiquei fala sobre isso. A psicologia trímera se vale disso. Hoje nós sofremos uma pressão psicológica o tempo todo. Você compra alguma coisa à prestação, chega o boleto e tem uma informação lá, uma observação, uma advertência. Protestar após o 5º dia útil do vencimento, não tem isso? Isso é pressão psicológica. Nós somos vítimas disso o tempo todo. Por que as empresas que tratam de segurança privada ganham tanto dinheiro? Quanto mais a imprensa noticiar casos de roubos, furtos, mais ele alimenta esse mercado. Por quê? Porque nós temos medo, é óbvio. Você tem medo de ser roubado por alguém, né? Então veja que isso é pressão psicológica que a gente recebe o dia todo. E como advogado, eu posso me valer disso? É óbvio que sim. Se você tiver essa perspicácia, você será um excelente advogado quando você jogar com as palavras. E não é apenas falando, documentando dentro de um processo. Quando você juntar documentos e provas, você vai saber como fazer isso. Numa defesa, como é que chama? Defesa oral que a gente fala? Como é que é? Sustentação oral. Você pode se valer de apelos emocionais. Nós não vamos entrar nesse detalhe aqui, tá? Porque não dá tempo disso. Mas no curso de oratória nós falamos muito sobre os apelos emocionais. Então, por que é preciso entender disso dentro da oratória e da comunicação? Porque dependendo do meu objetivo,
eu sei como eu vou me comportar diante do meu interlocutor. Se eu quiser torná-lo pacífico, basta eu fazer um elogio. Cara, adoro você, sua amizade é muito importante para mim. Ele vai se emocionar com isso, mas para um lado positivo. Agora eu posso chegar e falar assim, você é um vagabundo, rapaz, você não presta para nada, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ele ficar com raiva de mim. Quando ele fica com raiva, ele sai da racionalidade e vai principalmente para o complexo reptiliano. Ele vai se defender. E ele vai partir também para a agressividade. De repente nós estamos trocando socos aqui. Por quê? O meu interesse era esse? Era. Então eu consegui. Foi o que Pablo Marçal fez. Ele precisava de um bode expiatório. Ele precisava de alguém que o agredisse para que ele ganhasse destaque. E foi o que aconteceu. Então o que houve? Ele conseguiu mexer com essa questão da Atena, no caso. Então veja, eu preciso entender disso. Se você quer ser um comunicador e orador acima da média, você precisa entender o que vem a ser isso. E como é que você pode se valer disso nas suas argumentações, nas suas apresentações, nos seus processos, enfim. Nós temos 3 cérebros, então. O lógico-analítico, que é o nosso cérebro mais recente, que deveria comandar os outros 2. Nós temos o sistema límbico, que é o lado da afetividade, e nós temos o complexo reptiliano, que é o nosso lado animal. Muito bem. Ô Jota, o que isso tem a ver? Nós vamos entender já já. Aí surge a teoria chamada teoria das inteligências múltiplas, do Gardner. Vocês já ouviram falar sobre essa teoria? Não também? É uma dica que eu dou a vocês. Procurem conhecer isso tudo aí, porque isso vai fazer toda a diferença, tá? Na elaboração de um processo, enfim. As inteligências múltiplas dizem o seguinte: existem 8 dimensões da inteligência. Uma delas é a lógico-matemática. Depois nós temos a inteligência linguística, a inteligência musical. O nome já diz, né? Inteligência musical, pessoas que têm facilidade para cantar, cantam de forma afinada, ou gente que sabe lidar com instrumentos musicais. A inteligência espacial, inteligência sinestésica corporal, a inteligência interpessoal, que é essa capacidade de se envolver, de se comunicar, a inteligência intrapessoal, que é o autoconhecimento, e a inteligência naturalista. Essas inteligências foram estabelecidas pelo Gardner, que é um pesquisador ligado à Universidade de Harvard. Ele publicou isso em 1983. Aí a gente chega à seguinte conclusão: oratória é a arte de falar, não é? Capacidade de falar, de se comunicar. Então, onde será que está essa capacidade? Em qual das inteligências ela está? Ela está numa inteligência lógico-matemática, linguística, musical, espacial, sinestésica corporal, interpessoal, intrapessoal e naturalista. Dentre essas 8, em qual das inteligências se encontra a nossa habilidade de falar? Hã? Inteligência linguística. Então veja, a inteligência linguística, ela é que nós precisamos desenvolver caso queiramos melhorar nossa comunicação. Inteligência linguística. E onde ela está situada dentro do contexto do cérebro triônico? Ela está no lógico-analítico, ela está no racional. Então veja, para desenvolver a oratória, a comunicação de uma forma geral, você precisa aperfeiçoar, aguçar a sua inteligência linguística. Todos nós temos. Se você sabe que a capacidade de falar
de escrever está na inteligência linguística, então só nos resta agora saber como desenvolver. E como é que a gente vai desenvolver a inteligência linguística? Lendo. Só existe uma forma de desenvolver a inteligência linguística, obtendo conhecimento. E nós vamos obter conhecimento por meio da leitura. Então, quem não gosta de ler, jamais será um orador ou um comunicador acima da média. Nós falamos aqui sobre Mário Sérgio Cortella, não falamos? Qual a especialidade de Mário Sérgio Cortella? Fala sobre filosofia. Por que hoje ele é autoridade no assunto? E é um cara prestigiado, famoso, convidado a dar palestras. Uma palestra dele hoje custa 50 mil reais. Ele fala por 1 hora e ganha 50 mil reais. Por que ele consegue fazer isso? Porque ele representa a autoridade. E por quê? Porque ele lê o dia todo. Como Leandro Carnal, mesma coisa. E outros tantos aí. Eles são especializados. Você consegue entender que o que vai fazer de você um orador e um comunicador acima da média é você ter autoridade sobre um determinado assunto? E para se obter autoridade é necessário estudar muito sobre aquilo, pesquisar. Então, se eu quero ser um advogado, uma advogada de sucesso, eu preciso estudar, me aprofundar, porque eu vou sair da faculdade, eu saio com algum conhecimento, mas não conhecimento suficiente para já começar a trabalhar imediatamente. Eu vou aperfeiçoar isso com o tempo, trabalhando, estudando o tempo todo. Então, gente, nós precisamos ampliar o nosso vocabulário. Nós precisamos ler, porque quando nós lemos, nós fazemos a prospecção de vocabulário. Aquela história do deu branco, já aconteceu com vocês? Tem que falar e deu branco? Então, o que é o deu branco, na verdade? O deu branco é que você esqueceu. É uma palavra e você não tem outra para colocar no lugar. Porque se você tem consciência do que você quer passar, se você tem consciência do conteúdo que você quer passar, o branco não vai existir. Eu posso esquecer uma palavra, mas obviamente eu terei outra para colocar no lugar. E eu só faço isso por meio da prospecção de vocabulário. Prospecção de vocabulário é como a prospecção de vendas. Prospecção de vendas é eu contando para as pessoas, abordando as pessoas e dizendo o que é que eu faço, o que é que eu vendo. Prospectar é você entrar em contato com as pessoas dizendo o que você faz. A propaganda na televisão é uma prospecção, é uma forma de prospecção. Ou seja, eu conto para o maior número possível de pessoas o que é que eu faço e o que é que eu vendo. Todo mundo vai comprar? Não, mas alguém vai comprar. Ou talvez quando eu precisar eu vou comprar. Eu só preciso saber onde tem aquilo que eu preciso. Então quem tem precisa divulgar. Isso é prospecção. A prospecção de vocabulários é, eu tenho contato com as palavras por meio da leitura, mas acontece que não adianta eu ler apenas uma vez. Não adianta eu ter dito que li um livro. Não é suficiente. Como é que a gente adquire confiança ou intimidade com alguém? Numa primeira vez que a gente se vê, a gente cria intimidade? Não. A gente vai criar intimidade com a reincidência daqueles encontros, a gente vai aos poucos criando uma intimidade. As palavras, a mesma coisa. Enquanto elas não estiverem aqui na sua cabeça, enquanto elas não estiverem aqui, elas estão fora de você. E aquela história de que eu vou falar e fico olhando para cima, ou fico olhando para o outro lado, ou fico olhando para baixo. O que eu estou fazendo? Eu estou procurando a palavra, porque ela não está aqui, ela está lá. E eu preciso que ela esteja aqui. Então veja, a leitura me permite
ter o contato com a palavra. Um livro, por exemplo, ele tem as mesmas palavras desse livro, as mesmas palavras estão desse livro, que estão desse livro, que estão desse livro, ou seja, as palavras elas são de domínio público. Então, para que eu possa elaborar um parágrafo, por exemplo, eu preciso juntar palavras. Então, os livros, eles repetem as mesmas palavras. Quanto mais eu leio, mais contato eu tenho com aquela palavra. E cada vez que eu leio, ainda que seja com a voz baixa ou apenas mentalmente, eu acabo verbalizando. Mesmo que você olhe para a palavra, para que você possa fixar, você verbaliza mentalmente. Então você começa a ver a palavra e a verbalizar a palavra. Vê a palavra de novo, verbaliza de novo. Vê a palavra mais uma vez, verbaliza de novo. Você vai tendo um contato frequente com essa palavra ao ponto dela chegar e se fixar aqui. Ou seja, você criou intimidade com ela. Como as palavras, elas são de domínio público, elas não pertencem a ninguém ou pertencem a quem quiser, então eu posso me apoderar delas, desde que eu crie intimidade com elas. Então, por isso que a leitura é a coisa mais importante. Enquanto você lê, você adquire o conhecimento que está ali no livro e cria intimidade com as palavras. Aí elas começam a ficar aqui. Quando elas estão aqui, elas estão disponíveis. Todas as vezes que eu for falar, se uma palavra me fugiu, eu conheço outra que tem o mesmo sentido, ou que não altera o contexto. Eu tenho outra, então não me dá mais o branco. Só vai me dar branco se eu não tiver essas palavras fixadas aqui, ou se eu tentar decorar, que é uma coisa que nós não devemos fazer. Decorar o que vai falar. Jamais decore, porque a tensão do momento vai fazer você esquecer.